Oi, tudo bem? Nesse momento, eu quero lhe contar uma história. Uma história que foi uma experiência minha com Deus. E a história, ela começa assim. Era uma vez um rei que era muito bom e justo. Um rei que era bastante acessível ao povo. Ele participava das festas da comunidade e conversava com seu povo abertamente. Havia então, em uma dessas festas, uma pessoa que estava no canto e observava o rei e não foi conversar com o rei por achar que não tinha intimidade com ele. E então, todo final do mês, o rei dava uma festa daqueles a quem desenvolveu intimidade, dos mais íntimos do rei. E o povo chegava e o rei observava e mandava-os entrar. E quem conduzia era seu conselheiro. E então, o homem que ficava no canto chegou e disse ao conselheiro: Eu sirvo ao rei com grande fidelidade. Nunca cometi um crime sequer. Sempre fui de boa conduta com os outros. E tratei com justiça. E sempre leio a lei do rei para me manter em ordem. Sempre contribuo com bastante alegria às alegações do rei. E escuto os seus discursos. Poderia eu, um humilde servo, participar da festa? E então o conselheiro lhe respondeu: De fato, eu conheço a sua conduta, meu jovem. Porém, essa festa é destinada àqueles que são íntimos do rei. Ele estava na festa, conversando com todos. Onde então você estava? Por que não foi conversar com o rei? Se assim conversasse com o rei, poderia ter se tornado íntimo do rei. Portanto, não posso permitir que você entre, mas eu te aconselho que nas próximas festas, aproxime-se e crie intimidade com o rei, que é bondoso e justo. E então, o jovem foi embora triste. Outro personagem nessa história era um que estava na multidão. Estava meio distante do rei devido à multidão. Este queria conversar com o rei mais do que nunca. O rei escutava a todos que lhe dirigiam a voz. E então o rei fazia uma pergunta a todos, e o jovem que estava atrás, bem alto, respondia, porém não escutava a voz do rei. No dia da festa que o rei trazia os íntimos, aquele jovem já sabia como funcionava, e achava que o rei não lhe falava, pois muito falava ao rei, mas não escutava o rei. E então, ao chegar perto, lamentando, o rei escutou e disse ao conselheiro: Chame aquele jovem, ele fará parte da festa. E então o conselheiro chegou perto dele e disse: Sinta-se alegre, meu jovem. O rei lhe convida a participar de sua festa. E o jovem, sem entender, questionou ao conselheiro: Como posso eu participar da festa dos íntimos do rei se nem sequer cheguei perto dele, ou ao menos ouvi a sua voz? E então o conselheiro lhe diz: A questão é, meu jovem, por mais que você não tenha o escutado, o rei lhe escutou. E nisso se agradou, porque sabia que se esforçava para ter um relacionamento com ele, e nisto lhe chama, pois o rei considera ainda mais aqueles que buscam a ele, mesmo sem o ouvir, do que aqueles que o ouvem. E o jovem, enchendo-se de lágrimas de alegria, entrou contente na festa. Essa história foi uma resposta de Deus. Havia uma noite em que eu orava angustiado, aflito, e em um momento, quando eu estava com os joelhos dobrados, eu sentei no chão, me encostei na cama e perguntei ao meu Senhor: O que me falta, Senhor? O que me falta? Pois eu não o sentia, eu não ouvia a sua voz, por mais que eu buscasse a Ele. Eu sempre leio a palavra, sempre estou em oração buscando a Ele, sempre com desejo de cada vez mais conhecê-lo, mas eu não o sentia e nem escutava a sua voz. E então eu esperei naquela noite, esperei por um bom tempo para que Ele me respondesse, mas Ele não me respondeu. E então, lendo o livro Heróis da Fé, numa manhã, lendo a história de Jonathan Edwards, que era o grande avivalista, me comovi bastante com a história dele,
pelos grandes atos que ele fez por Cristo, por amor a Cristo. Mas o que mais me impressionou foi a intimidade que ele tinha com Deus. E nisto, Deus me revelou essa história que eu contei para vocês. E o que dizer dessa história? Bom, eu me senti como esses dois homens, tanto o homem que estava no canto, como o homem que estava no fundo da multidão. O homem que estava no canto não conseguia criar intimidade com o rei, porque ele tinha medo. Ele tinha medo, achando que não poderia ter intimidade com o rei. E por achar de ele ter sua boa conduta, de fazer o que é certo, achava que nisto poderia participar da festa. Mas o conselheiro não deixou que ele participasse. Por mais que ele tivesse uma boa conduta, ele não tinha intimidade com o rei. E nisso ele aconselhou ele, dizendo: nas próximas festas, aproxime-se do rei, em que ele é bom e justo. Muitas das vezes temos medo de se aproximar de Deus, porque por vários motivos. Por exemplo, o motivo de pecado, de você ter pecado, de você ter errado, de se achar indigno de se aproximar de Deus. Mas aí eu quero lhe contar uma coisa, meu amigo e minha amiga. Em 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também diz em Efésios, capítulo 1, versículo 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Talvez você esteja assim, com receio, se achando indigno, que você não é capaz de se achegar a Ele. Mas eu quero lhe dizer, meu amigo, que isso é uma astúcia de Satanás, uma armadilha que ele fica colocando em sua mente, dizendo que você não é capaz, você é indigno de se aproximar a Ele devido ao seu erro. Ele fala que você tem que se consertar primeiro para você falar com Ele. Mas Deus, assim como o Rei, Ele é bom e justo. Ele é bom e justo. Por isso, meu amigo, se você se sente indigno por alguma coisa que você fez, vá até Ele, confesse e se arrependa, porque Ele é fiel e justo para perdoar o pecado, meu amigo. Talvez você se sinta como um homem do fundo da multidão, em que até busca a Ele fervorosamente, com leitura da palavra, com oração, tem desejo de conhecer Ele, mas por não sentir, por não escutar a sua voz, acha que está fazendo algo de errado. Mas eu quero lhe dizer, meu amigo, que assim como o conselheiro falou para aquele homem, o rei, por mais que ele não escutasse ele o escuta e se agradou dele por buscar a ele, mesmo sem ouvi-lo e mesmo sem ter chegado perto dele. Deus te chama, meu amigo, continue buscando a Ele, por mais que você não esteja escutando, esteja sentindo, mas Ele lhe vê, Ele lhe escuta. Eu quero lhe dizer a você, meu amigo, o que está escrito em Isaías 65:24, que diz: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Por isso, clame a Ele, fale com Ele, por mais que naquela hora, naquele momento, você não tenha dado uma resposta a você. Clame, busque a Ele, Ele vai lhe responder no tempo certo. Não fique com imediatismo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Esteja alinhado com o tempo de Deus e entenda que o tempo dele é diferente do seu, porque para Ele 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Para Ele não importa. Ele é dono de tudo e Ele faz na hora que Ele quer. E
se acaso você esteja impaciente por tanto tempo de você ter buscado a Ele, ter orado, ter lido a sua palavra, eu também tenho algo a lhe dizer, meu amigo. Salmos, capítulo 27, verso 14, diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E lhe digo mais, meu amigo, se você esperar no Senhor, se você descansar nele, tem uma coisa boa lhe esperando. E sabe o que é? Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouvi o meu clamor. Por isso, meu amigo, minha amiga que me escuta neste momento, não pare, não pare. Cada vez mais busque ao Senhor, busque a Ele como nunca. Se acaso você não esteja ouvindo sua voz, sentindo, é nesse momento que você tem que buscar Ele, e também você terá fé que Ele vai lhe responder. Por isso, fique com essa palavra, reflita sobre isso. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém.